neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou, com fidelidade. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou seu caminho. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E ao voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor.
Igreja do Deus vivo, nós não podemos continuar assim como estamos, amamentando-nos destes seios açucarados, como o estamos fazendo hoje em dia. O profeta de Deus, nessa mensagem ao nascer do sol, pede desculpas ao público por essa expressão. Mas ele diz: estou pensando daquelas mães, como faziam bolsinhas para os menininhos. Algumas de vocês, de maior idade, se recordam como era quando os menininhos começavam a chorar e chorar, e a mãe tomava café moído e um pouco de açúcar e o envolviam num paninho, fazendo uma bolsinha, e o menino se punha a chupar isto para se acalmar. Não havia nenhum benefício nisso, mas ao contrário, era algo que lhe mataria por causa da cafeína. Mas continha açúcar, e com isso se contentava o menino, ainda que lhe faziam chupá-lo para que lhe entrasse a cafeína. Agora, ele volta para nós, para a igreja. Estamos cansados de tais coisas. Estamos cansados de tais coisas, dessas bonequinhas cheias de café moído, cafeína misturada com açúcar, doutrina errada, doutrina anti-escriturística, batismo nos títulos, 3 pessoas distintas e outras coisas misturadas com cura divina, com línguas estranhas, com açúcar, para que a cafeína se torne gostosa. Isto é certo? Mas a igreja deve estar cansada destas coisas. O profeta diz: estamos cansados de tais coisas. Não precisamos de tais bolsinhas. Não precisamos de tais misturas dos dons com o mundo, dos dons com a política, dos dons com os credos, dos dons com os dogmas, dos dons com o dinheiro e estas coisas assim. Sim, amados, vale a pena nós voltarmos a este apelo. Ó Igreja do Deus vivo, nós não podemos continuar assim como estamos, amamentando-nos destes seios açucarados. Na verdade, há um docinho naquilo. Como estamos fazendo hoje em dia? Temos que estarmos orando em todo o tempo e cheios deste poder vivificador até a vivificação do Espírito Santo. Temos que ser levantados algum dia nesse rapto, nesse arrebatamento. Sim, Senhor. Agora, vamos voltar a nossa atenção. Para qual poder vivificador? Um poder que nos levanta diante das multidões? Que nos coloca nos altos píncaros da fama da sociedade? Que nos coloca bem relacionados com os grandes homens da terra? Quando esse poder vivificador desceu sobre o tabernáculo preparado por Deus, para que ele, Deus, se manifestasse à terra, o Senhor Jesus Cristo foi levado às alturas para ser tentado? Sim, ele foi levado às alturas
ao palácio para ser julgado, para ser condenado, para ser morto. Agora, nós temos nas Escrituras exemplos do poder vivificador, do qual o profeta de Deus está se referindo. Vamos dar um exemplo aqui, Filipe. Vocês querem ver isto mais detalhadamente? Vocês estão acompanhando a Bíblia. Sim, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Você vai encontrar um movimento real e verdadeiro. Cura divina e demônios sendo expulsos. Bom, você diz, isso todo mundo pode fazer hoje. Está certo. Janes, Jambres, isso é coisa que todo mundo pode fazer. Mas acontece o seguinte, que o poder vivificador do Espírito Santo fez com que aquele homem de Deus, não se agarrasse àquelas pessoas como se elas tivessem que estar obrigadas para com ele, porque ele levou o poder para elas, porque ele levou cura divina para elas, porque ele levou libertação de endemoniados para aquelas pessoas, e que elas agora tinham que dar boas casas para ele, tinham que educar seus filhos, tinha que lhe dar uma boa aposentadoria, porque ele deu a vida por eles. Não. Estamos falando de igreja primitiva. Não estamos falando de nós mesmos. Estamos falando do poder vivificador do Espírito Santo. Estamos falando da verdadeira igreja do Deus vivo. Da verdadeira igreja de Cristo. Da verdadeira igreja batizada com o verdadeiro Espírito Santo. Então aquele homem deixou todo mundo ali. Aquele movimento batizou todo mundo, não nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, mas no nome do Senhor Jesus Cristo. Você quer ver isso? Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Veja, preste atenção, como foi o batismo de Filipe ali, em Samaria. Eles dizem que o batismo de Pedro em Jerusalém foi em nome do Senhor Jesus Cristo, porque os judeus deveriam crer em Senhor Jesus Cristo. E eu pergunto, os gentios não? Não devem crer no Senhor Jesus Cristo? E Samaria foi abalada pelo poder. Por fim, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E o poder vivificador fez então com que aquele homem deixasse o ministério do Espírito Santo a operar da maneira correta. Não ficou lá na frente porque foi ele quem ganhou o povo. Então ele atendeu a chamada de Deus como um verdadeiro evangelista e entregou a coisa para quem estava com a vindicação para aquele momento, que eram Pedro e João. Então chamou a João e Pedro: vocês venham agora, essa gente precisa ser batizada com o Espírito Santo, e eu já estou indo. Para quê? Para uma outra grande multidão, Filipe? Não. O poder vivificador de Deus está me levando para me encontrar com um homem apenas. E ele obedeceu a Deus, diz o profeta, em obediência a Jesus Cristo. Então faça-o e veja como o poder vivificador te levantará, como levantou a Filipe. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Filipe fez esta grande coisa de deixar esse grande avivamento, o profeta está dizendo, na mensagem ao nascer do sol, que Filipe fez uma grande coisa. Que grande coisa ele fez?
deixar aquele grande avivamento e obedecer o mandato de Deus, o qual se cumpriu ao haver batizado o eunuco. Então foi tão cheio deste poder vivificador que até o levantou. Meus amados irmãos, evangelistas que porventura estão me ouvindo e que têm feito a obra de um pastor, quando um pastor deveria apenas fazer a obra de um evangelista. Ao nascer do sol, parágrafo 171, está mostrando que Filipe fez esta grande coisa de deixar esse grande avivamento e obedecer ao mandato de Deus, o qual se cumpriu ao haver batizado ao eunuco. Então foi tão cheio deste poder vivificador que até o levantou. Ele vivificará os nossos corpos mortais. Se habita em nós aquele mesmo Espírito que levantou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificou a Filipe até o ponto em que de repente desapareceu e apareceu ali em outro país, a uma distância talvez de umas 150 milhas. Vivificou o seu corpo mortal. Esse foi o resultado da obediência a Deus, de deixar um grande avivamento para ir tratar com um homem apenas. Resultado, ele desapareceu. Quando apareceu novamente, foi em outro país. Quando nós obedecemos esta palavra viva do Espírito Santo, o resultado não será outro, meus ouvintes, meus irmãos, é que nós nos desapareceremos e só iremos nos aparecer novamente em um outro país, em uma outra terra, não mais cheia de cardos, não mais cheia de espinhos. O poder vivificador do Espírito Santo é que fará cessar todo gemer. Essas bonequinhas de cafeína com açúcar que te cura hoje, te dá uma emoção hoje, isto é bom. Essa cura, eu sou por ela. Essa açúcar é doce, mas ela está misturada com cafeína e muitos não querem deixá-la como Filipe deixou ali, naquele avivamento, não para ir curar um cego, não para ir curar um paralítico, não para ir dar dádivas para um pobre, mas sim para estar com um eunuco que ia viajando numa carruagem de luxo. Quem pode ser dirigido pelo Espírito Santo neste presente século desta maneira? Isto faz evangelistas profetas, isto faz pastores profetas, isto faz apóstolos profetas, isto faz mestres profetas, isto faz um ministério profeta, um ministério com o mesmo Espírito que estava no profeta de Deus, o Espírito de Elias. Eliseu e Elias é um perfeito tipo de Cristo e igreja. E nos seus ossos, isto é, aquilo que sustenta um corpo, esse sistema ósseo de Eliseu conservou o poder dinâmico do Espírito Santo, o poder vivificador para ressuscitar os mortos. Ó Igreja do Deus vivo, nós não podemos continuar assim como estamos, amamentando-nos desses seios açucarados, contentes com um testemunhozinho daqui, com outro testemunhozinho dali, e tomando uma cura como vindicação ministerial, e tomando isso e aquilo outro. A vindicação de Filipe não foi a cura do eunuco, a vindicação de Filipe foi a obediência de deixar um grande avivamento e ir levar a palavra para um estrangeiro. E foi depois daquilo que ele foi levantado, diz o profeta.
Foi depois de obedecer o poder vivificador. Isto porque ele tinha uma mecânica em dias. Não se preocupe. Não comece a dizer mecânica já temos demais. Quando tivermos uma mecânica perfeita, esse poder acionará essa mecânica. O Espírito Santo é quem sabe quando essa mecânica está pronta, quando cada peça está em seu devido lugar, quando cada obreiro estiver no seu devido lugar, quando cada membro estiver no seu devido lugar. Ele saberá a hora de dinamizar este poder da ressurreição, este poder vivificador que nos levantará como levantou a Filipe. Mas o profeta continua afirmando: temos que estar orando em todo tempo e cheios deste poder vivificador até a vivificação do Espírito. Então seremos levantados algum dia nesse rapto. Sim, Senhor. Voltem à palavra de Deus. Sejam robustos. Deixem esta cafeína. Embora ela tenha açúcar, embora ela tenha um gostinho bom, embora seja bom, embora ela tenha sabor, deixe essa bonequinha açucarada, cheia de cafeína, cheia de espíritos de intriga, de litígios, de porfias, de contendas, de vícios, de vaidade, de luxúria, de personalismo, de fama, de liderança própria. Uma ovelha não tem liderança própria. A liderança do corpo de Cristo compete ao Espírito Santo pela sua palavra. Portanto, vocês estão livres de todos os escândalos do homem. Portanto, vocês estão livres deste veneno açucarado, que na verdade agrada ao paladar, mas você já conhece o que são esses sentidos: olfato, paladar, etc. O homem está vivendo pelo que cheira, pelo sabor, pelo que ouve, pelo que vê, pelo que sente. Porém, isto aqui se trata de viver pelo que crê, pela obediência à palavra, e isso nos levantará como levantou a Filipe. Qualquer coisa que digam de você só servirá para produzir mais amor. O poder vivificador que levanta a gente a lugares celestiais. Quando alguém fala alguma coisa de outra pessoa, se fala bem, ele se incha no meio dos outros. Mas se fala de um complexo, ele falta morrer do coração, falta sofrer um colapso ali dentro. Qualquer coisa que digam de você, diz o profeta, só servirá para produzir mais amor. O poder vivificador que levanta a gente a lugares celestiais. A águia já voou sobre as galinhas. Ali os lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja por onde anda, onde vive uma águia. No alto das rochas. Isso era o que estava sobre Filipe, que lhe vivificou e lhe levou ali distante, o levantou às alturas e o colocou em um outro país. O que nos levará para um outro país? Que Deus te abençoe. Deus possa encher seu coração nesta hora deste poder vivificador do Espírito Santo pela obediência à palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família. Culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja. Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé,
com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernáculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página, ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações, o dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. E transfigurou-se diante dele, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Em minha vida existia um vazio, porque não tinha amor no coração. Mas Jesus mostrou-me o caminho e encheu de amor meu coração. Mas Jesus mostrou-me o caminho e encheu de amor meu coração. Senhor, te peço, não me deixes mais sozinho, esteja sempre ao meu lado a me guiar, pois eu não quero sair dos teus caminhos, sem tua graça eu não posso caminhar. Tanto tempo eu andei por este mundo, perdido, sem paz encontrar. Mas hoje Jesus me encontrou e mostrou-me como é lindo a gente amar. Mas hoje Jesus me encontrou e mostrou-me como é lindo a gente amar. Pelos caminhos que me ensinaste a caminhar, eu quero sempre o Evangelho anunciar.
pois o vazio que existia em minha vida, Jesus tirou e nunca mais há de voltar. Pois o vazio que existia em minha vida, Jesus tirou e nunca mais há de voltar. Senhor, te peço, não me deixes mais sozinho, esteja sempre ao meu lado a me guiar, pois eu não quero sair dos teus caminhos, sem tua graça eu não posso caminhar. Preciosos ouvintes, com segurança absoluta, nós podemos vos afirmar: estamos mais uma vez convosco para vos transmitir a palavra de Deus, na qual devemos crer como entre a vida e a morte. E aqui temos mais uma frase do profeta de Deus para esta era, na sua mensagem ao nascer do sol. Mas que tal agora com o homem? O Espírito de Deus mesmo sobre o homem? Quanto mais do poder vivificador temos nós, porém por meio da propiciação pelo pecado, foi oferecido um cordeiro como tipo. E agora o que nós temos não é o tipo, mas o original. Quando estamos falando do Espírito de Deus no homem, estamos falando sobre um homem cuja vida a morte não pode deter. Estamos falando de um homem como São Paulo, que desafiou a morte, perguntando: morte, onde está o teu aguilhão? Sepulcro, onde está a tua vitória? Eu estou cheio do poder vivificador. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ouvintes, vejam o que é o poder vivificador em um homem mortal como eu, como você, como nós. Porque você pode perguntar, você pode pensar: isto foi para São Paulo? Isto foi para São João? Isso foi para São Pedro? Não. O próprio São Pedro disse que isto seria para nós também, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamasse. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Ontem, no nosso caso como igreja, nos apóstolos, na igreja primitiva e na igreja durante as eras. Hoje, em nós. Nós somos os representantes de Cristo desta era. Portanto, somos os portadores do poder da ressurreição, o poder vivificador do Espírito Santo. É esse poder que a morte não pode pôr fim nele. Não há morte. Analisando a vida pelo prisma que estamos analisando, não existe morte. Ela foi tragada em sua vitória. Ela foi aniquilada no Calvário. Por isso Jesus disse que aquele que cresce nele não morreria, mas passaria da morte para a vida. Quando você obtém esse poder,
então você é eterno como Deus. E não há nada que te possa deter. Você não pode, de maneira alguma, ser detido pelo poder da morte. Porque está em você todo o poder, toda a plenitude da divindade, uma vez que você seja um membro do corpo vivo do Deus vivente aqui na terra. A morte não lhe poderá deter. No sepulcro, nos credos, nas denominações, no vício, nas mentiras religiosas, nos enganos da era, na vaidade, a morte não poderá te deter. Por causa deste poder vivificador do Espírito Santo, que testifica com nossos espíritos que somos filhos de Deus. Vamos tomar um personagem bíblico aqui, como o profeta de Deus o faz. Tomando Moisés. Moisés estava cheio desse poder vivificador. Não foi assim? Perfeitamente. Ele foi um profeta ao qual veio a palavra de Deus. Ele foi parte da palavra e foi mesmo a palavra para aquele dia. Isto é correto? E depois de haver estado morto por 800 anos, ele ainda apareceu junto com Elias sobre o monte da transfiguração. O que foi que lemos na abertura desta programação? Foi São Mateus, capítulo 17. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. O que é isto? Seria porventura uma sessão espírita que Jesus tinha montado ali naquele monte? Não se trata disto. Tratava-se de uma vindicação oficial do Filho de Deus que pudesse ser visto por 3 testemunhas, Pedro, João e Tiago, transfigurado. E ali estava de pé o representante da lei, aquele que representa a lei nas Escrituras, Moisés. Ali estava de pé aquele que representa os profetas nas Escrituras, Elias. E ali estava o próprio Deus, encarnado, transfigurado e vindicado por Deus naquele monte. Ele podia ser tomado como Elias foi tomado antes de morrer. Mas estava ali um tipo perfeito de Cristo. Moisés morreu na verdade. Jesus podia ser tomado antes de morrer. Dali mesmo, daquele monte, subir para a glória. Mas nós ficaríamos irremediavelmente perdidos. Não haveria graça para nós. Isto é o favor de Deus. Isto é o poder de Deus. Em relação a um indivíduo, em relação ao resgate de sua alma. Um Cristo, um Deus que podia ser transfigurado, tomar posse de um corpo e de vestes sobrenaturais, que podia subir dali para a glória. Oh, ele não o fez, porque lá embaixo estava o Calvário, lá embaixo estavam os coxos, os aleijados, os cegos, as meretrizes, lá embaixo estava eu, lá embaixo estávamos nós. Ele tem vindo a nós com este poder vivificador. Esse poder teve acesso na vida de Maria Madalena, de um ladrão crucificado do lado direito, de Zaqueu, publicano pecador,
Esse poder teve acesso nos corpos de meretrizes, corpos que haviam sido vendidos sob o pecado, para restaurá-los, para levantá-los, trazê-los a um novo nascimento, para dar-lhes da água da vida. Agora veja que poder. Moisés, depois de 800 anos, foi visto no Monte da Transfiguração. Sim, os anjos vieram quando ele morreu e o sepultaram ali num vale. Ele havia apodrecido e se decomposto, e até os ossos já se haviam tornado pó. Mas o poder vivificador ainda existia. O vivificou e o levantou, e ali estava ele de pé no Monte da Transfiguração. Você dirá, é correto isto? Sim, perfeitamente. Leiam em São Mateus capítulo 27, versos 51 e 53, onde nos fala de todos aqueles santos do passado que creram que ele viria. A Bíblia nos diz aqui, depois que ele veio, que todos aqueles santos que estavam dormindo na terra, o poder vivificador estava sobre eles. Eles eram parte dele. Todos aqueles santos que morreram, que dormiram, crendo nele. E quando ele ressuscitou, eles vieram consigo para cortejá-lo ao entrar nos portais eternos. Abre-te, ó portas. Para quem deve abrir essa porta? Abre porque vem o rei. Quem é o rei? Quem é esse Senhor? É o rei da glória. Eles responderam, nós estamos com ele. Nós preferimos o desprezo, o escárnio, a morte. Nós preferimos a cadeia. Mas agora estamos com ele neste cortejo celestial, eterno e glorioso. Ouvintes, falar disto como história até nos emociona. Mas nós não somos simplesmente uns supersticiosos religiosos com a nossa fé baseada em homens do passado. Eles já têm consigo a segurança. Eles têm em si esse poder vivificador que glorificará os seus corpos que uma vez foram peregrinos, desprezados, fora de toda a sociedade deste mundo. Mas cabe a nós agora uma pergunta. Isto estaria relacionado conosco? Teríamos parte nisto? Na verdade, eles eram parte dele, isto é, parte de Jesus, parte do Deus vivo, porque criam nele. Potencialmente tinham essa vida por meio do sacrifício do cordeiro, de um cordeiro animal, em propiciação, em cujo caso era impossível que o espírito do cordeiro animal voltasse outra vez sobre o homem. Mas que tal agora? Viramos para nós neste presente momento, que garbamos, que nos chamamos a nós mesmos de cristãos. O que viria a ser cristão? Pela primeira vez eles foram chamados de cristãos lá em Antioquia. Por quê? Porque o poder vivificador de Cristo foi manifestado através deles. Se ele pôde trazer consigo, sobrepujando a morte, homens que creram nele através de um cordeiro animal, que tal agora com um homem, o Espírito do próprio Deus mesmo sobre o homem? Quanto mais do poder vivificador temos nós, porque é o seu próprio Espírito em nós, testificando com o nosso Espírito que somos filhos dele e que andamos aqui nesta terra como peregrinos forasteiros, mas tendo dentro de nós essa testificação sobrenatural, somos filhos de Deus, e este poder vivificador que nos faz cada dia mais humildes, místicos,
não entendidos pela sociedade, pelo mundo, pela religião, operando em nós em simplicidade. Sim, amados, por meio da propiciação pelo pecado, Jesus Cristo, o Cordeiro oferecido no lugar do tipo. Vejam, porque aquele Cordeiro que morria lá no Velho Testamento era um tipo, mas Jesus Cristo, um Cordeiro oferecido no lugar do tipo. Isto é, o real. E agora o que nós temos não é o tipo, mas sim o original. Até quando vamos querer ficar com as sombras? Até quando vamos querer ficar simplesmente com o tipo, com o símbolo de que comemos um pão simbolizando o seu corpo, de que tomamos o vinho simbolizando o seu sangue, e continuarmos clamando e confessando misérias, fraquezas e derrotas, e sempre no velho moinho da queixa? Quando o tipo é retirado, o original se manifesta. Quando a sombra desaparece, é porque o corpo aparece. Temos visto através de uma sombra, mas agora tem chegado aquele corpo que fazia uma sombra. Tem chegado o sábado, e nele nós temos o descanso, e nele nós temos esta confiança, e nele temos descansado tudo o que somos, tudo o que podemos ser, tudo o que seremos no futuro, com aquela mesma esperança e fé, com aquele mesmo desafio diante da morte por esse poder vivificador. Onde está o teu aguilhão? Sepulcro, onde está a tua vitória? Paulo, insultado pela morte dentro da cadeia, a morte lhe dizia: eu vou te apodrecer no sepulcro. Ele dizia: onde está o morte, o teu aguilhão? Você pode me apodrecer, mas ele pode me vivificar. Estou vos falando de um poder vivificador que pode nesta hora aniquilar o câncer no seu corpo, aniquilar qualquer enfermidade, acabar, distorcer essas pernas torcidas dessa pobre criança paralítica, abrir os olhos deste cego, abrir os ouvidos deste surdo, tirar esse espírito maligno de epilepsia, tirar essa chaga maligna do coração e outras doenças terríveis que operam livremente nos corpos sem nenhuma rejeição perfeita, porque falta a palavra perfeita, falta o poder vivificador, a fé perfeita pela qual clamamos. Ó Pai, dá-nos desta fé, ou caso contrário pereceremos. Sim, muito mais do que a cura mais maravilhosa que Deus possa estar operando nesse instante, neste mundo invisível para mim, mas cada pessoa que está me ouvindo nesse instante, sua vida está nua e patente diante dos olhos de Deus, e a palavra do Senhor, como espada de dois gumes, pode penetrar até as juntas e medulas de sua vida e discernir os pensamentos e as intenções do seu coração. Estou falando de um poder vivificador que desafia não simplesmente estas enfermidades, mas a própria morte. Descansa, ó filha de Deus. Descansa, ó filho de Deus. Sei que há corações que palpitam com uma fé genuína e não emotiva apenas, mas sim por ouvir palavras do profeta de Deus para este dia, para esta hora moribunda, em que o mundo moribundo não sabe por quem clamar, não sabe no que segurar. Os recursos têm se desvanecido, e oxalá que todos pudessem reconhecer: estamos miseravelmente perdidos, e Deus tem nos oferecido recurso, e nós temos rejeitado a sua visitação. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis
te acolher como a galinha acolhe os pintainhos debaixo de suas asas. Mas tu não quiseste, oferecendo o poder vivificador, o poder transformador, o poder curador, o poder que batiza com o genuíno Espírito Santo de Deus, não simplesmente para enfrentar uma etapa terrena desta vida, não simplesmente para ser vitorioso nos estudos, não simplesmente para vencer materialmente, mas para vencer a morte e adentrar as portas eternas para as bodas do Cordeiro e reinar com Cristo no milênio e na eternidade com Deus. Há centenas, há milhares que creem nisto, e eu peço ao Senhor Deus eterno que este poder vivificador nesse instante encha o seu coração, meu irmão, minha irmã, para uma vida perfeita e uma fé perfeita nesta palavra perfeita, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Conta-me sim de Jesus, para na mente eu gravar como foi que padecer da cruz pra me libertar. A sua paixão e morte, a começar no jardim, não houve mais quem tivesse um padecimento assim. Só amor, só amor, só amor, sublime grande amor. Conta-me como também veio ao povo judeu, povo que tanto amou, querendo dar-lhe os céus, como ainda hoje ele ama a todo o pecador, dando
evangelho de amor.